Será que algumas pessoas simplesmente nascem mais dependentes? Ou será que existem histórias, contextos e aprendizados que ajudam a explicar por que certos vínculos se tornam tão difíceis de sustentar sem medo ou ansiedade? Hoje a gente vai explorar exatamente essa pergunta. Por que esse padrão de dependência emocional se forma? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Além da Sessão. Eu sou a Thaís, psicóloga, mestre em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem. E eu estou aqui com conteúdos para te ajudar a construir uma vida com mais sentido e consciência. Este é o segundo episódio da série sobre dependência emocional. No primeiro episódio, a gente conversou sobre o que caracteriza esse padrão e sobre a diferença entre dependência emocional e interdependência saudável. Agora, a pergunta muda um pouco. Se dependência emocional não surge do nada, então como ela se forma? Aqui é importante começar com uma ideia central. A dependência emocional não aparece de forma aleatória, assim como qualquer outro padrão de comportamento. Ela é construída ao longo da vida. E dentro da perspectiva da psicologia comportamental, nós entendemos esse processo como multifatorial ou multideterminado. Isso significa que não existe uma única causa que explique esse padrão. Para compreender a formação da dependência emocional, nós precisamos olhar para relações entre contexto, nossas ações e as consequências. Isso também significa que não existe uma única história que explique todos os casos. Cada trajetória é única. Cada pessoa teve experiências diferentes, contextos diferentes e relações diferentes. Por isso, quando nós falamos de dependência emocional, não estamos tentando encontrar uma causa simples ou uma explicação universal. Nós estamos tentando entender quais experiências, dentro da história de cada pessoa, contribuíram para construir um padrão de relação em que o vínculo se torna uma necessidade emocional intensa. É claro que alguns fatores podem aparecer com frequência nessas histórias. Por exemplo, algumas experiências de rejeição, situações de invalidação emocional em que sentimentos importantes foram minimizados, ignorados ou ridicularizados, ou ainda relações em que o afeto foi condicionado ao comportamento, ou seja, o carinho, a atenção ou o reconhecimento apareciam apenas quando a pessoa se comportava de determinada forma. Nesses contextos, muitas pessoas aprendem algo que é doloroso, aprendem que para manter vínculos é preciso agradar, se adaptar ou até se anular. Com o tempo, esse padrão pode se tornar automático. A pessoa passa a acreditar que, para que o vínculo continue existindo, ela precisa evitar conflitos, antecipar as necessidades do outro e reduzir o próprio espaço. E outro ponto muito importante nessa conversa sobre formação desse padrão envolve o contexto cultural. Pode parecer que mulheres tendem a ser mais vulneráveis a desenvolver esse padrão, não por características biológicas, mas por razões culturais. A nossa cultura ainda ensina, de forma muito explícita, ou às vezes sutil, que o valor de uma mulher está ligado à capacidade de conseguir e manter um relacionamento. Desde criança, muitas meninas aprendem a priorizar as necessidades das outras pessoas, a evitar conflitos e a medir o seu sucesso pela qualidade de seus relacionamentos. Isso não significa que homens não desenvolvam dependência emocional, mas o caminho cultural que leva a esse padrão costuma ser diferente. Reconhecer essa dimensão cultural é importante para não transformar em um problema exclusivamente individual algo que também tem raízes sociais e estruturais. Além disso, existe um conjunto de narrativas culturais que influencia muito intensamente a forma como nós entendemos o amor. Narrativas de amor romântico que reforçam ideias como sacrifício, submissão e fusão total como prova de amor. Quem nunca ouviu frases como quem ama faz tudo pelo outro, e se vocês se amam de verdade, tem que fazer tudo juntos. Essas ideias muitas vezes reforçam a regra de que o amor significa abrir mão de si mesma para preservar a relação. E esses aprendizados, nem sempre eles são conscientes para a gente. Eles vão sendo absorvidos ao longo da vida e passam a influenciar, muitas vezes de forma silenciosa, a maneira como nós nos relacionamos na vida adulta. Agora, eu quero te convidar a fazer uma pequena pausa para refletir. Pense nos modelos de relacionamento que você viu enquanto crescia.
e tente responder as perguntas a seguir. Se quiser, pode pausar após cada pergunta para ter tempo de responder. Como as pessoas à sua volta demonstravam amor? Existia espaço para conflito e individualidade? Ou a ideia era de que amar significava se adaptar completamente ao outro? Agora, pense nas mensagens que você ouviu sobre relacionamentos ao longo da vida. O que você aprendeu sobre o que significa ser um bom parceiro ou uma boa parceira? Essas perguntas não são sobre encontrar culpados. Elas são para entender quais as histórias, as narrativas que podem ter influenciado a forma como você se relaciona hoje. A dependência emocional não surge de forma repentina. Ela costuma ser construída ao longo do tempo, a partir de experiências pessoais, contextos culturais e aprendizados sobre o que significa amar e ser amado. Entender essas influências não significa justificar tudo o que acontece em um relacionamento, mas podem ajudar a olhar para esse padrão com mais clareza e principalmente com menos julgamento. Porque muitas vezes aquilo que hoje parece um problema começou lá atrás, como uma tentativa de manter vínculos importantes. Se esse episódio fez sentido para você e se te ajudei de alguma maneira, compartilha com alguém que também possa se interessar sobre essa série de dependência emocional. E lembra que esse é apenas o segundo episódio. Nos próximos episódios, a gente vai falar sobre a diferença entre amor e dependência emocional, sobre como identificar sinais de dependência e o que pode ajudar a construir relações mais saudáveis. Se você quiser apoiar a continuidade do Além da Sessão, no Apoia-se você encontra uma forma simples e fácil de contribuir, e em alguns níveis acessar conteúdos extras. O link está aqui na descrição do episódio. E claro, lembra de me seguir aqui no Instagram e ficar por perto, tá bom? A gente se encontra no próximo episódio do Além da Sessão. Um abraço e até lá!